Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. A primeira leitura recorda o povo hebreu ainda escravo e as orientações dadas por Deus ao povo por meio de Moisés. Que toda a comunidade de Israel, reunida, imole o cordeiro ao cair da tarde. Êxodos capítulo 12, versículo 5. É a ação de Deus em prol do seu povo. E também é a ação do povo em busca de libertação. No Salmo 115, disse o salmista: vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O salmista apresenta um compromisso pessoal, assumido com Deus, mas não só ele, Deus, assumido com Deus diante do povo. No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus está com os seus discípulos à mesa, em sua última ceia. Ele levanta-se, despoja-se do manto, veste um avental e começa a lavar os pés dos discípulos, dando-nos o exemplo e propondo que façamos o mesmo, uns aos outros. Pedro reage, não querendo permitir que o Senhor lave os seus pés. Mas Jesus ensina que o serviço é o modo de participar da vida do outro. Quando servimos, participamos da vida do outro, entramos na vida do outro, e essa dimensão não é uma dimensão opcional, ou ao menos não deveria ser uma dimensão opcional em nossa vida de cristãos. Nesta ceia, cada gesto tem o seu bonito sentido e significado. A Santa Missa é a atualização da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Sacrifício e banquete, nos ensinava o Papa São João Paulo II. A ceia, a cruz e o túmulo vazio. Celebramos diariamente a Eucaristia em obediência ao mandato de Jesus. Fazer isto em minha memória. Estamos todos nós aqui em torno ao altar do Senhor, como estavam Jesus e os seus discípulos. Estamos em torno do altar como igreja, como novo povo do Senhor, como um povo composto por filhos e, portanto, por irmãos. Não um povo desconhecido, um povo de filhos, um povo de irmãos. Povo que precisa conseguir entender que constitui uma família. Vemos muitos tipos de vínculos na sociedade. Há um time, há uma escola de samba, há um país, há um partido, há religiões e, claro, há o catolicismo. E cada vinculação e cada pertencimento, tem o seu modo próprio. O nosso vínculo se dá a partir do batismo, quando imprime um caráter indelével. Nos ensina o catecismo da igreja, uma marca que nunca se apagará, um pertencimento que nunca deixará de existir. Dizia o Papa Bento, uma vez católico, sempre católico, independentemente das escolhas que venha a fazer ao longo da vida.
E dentro do catolicismo, ainda temos o pertencimento paroquial, como legisla o Código de Direito Canônico, nos vinculando como uma família numa determinada porção do povo de Deus, situada de forma determinada numa paróquia. E o que vemos hoje é a fragilidade do vínculo de fé. E também a dificuldade de entender em que esse vínculo compromete cada fiel. O vínculo é frágil e a compreensão do vínculo é igualmente frágil, limitada, superficial. O vínculo torna cada batizado membro e, por isso, servidor, ovelha, irmão, cuidador, sacerdote, profeta, rei. E este vínculo é renovado em cada celebração. E por isso respondemos na Santa Missa: o amor de Cristo nos uniu. Iremos responder mais tarde: o amor de Cristo nos uniu. Participamos da transubstanciação do pão e vinho em corpo e sangue. E depois nos alimentamos desse mesmo corpo e sangue do Senhor. E a Eucaristia é a geradora de comunhão. Por isso chamamos a Eucaristia pelo seu efeito: comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Celebrar a Eucaristia, participar da Eucaristia como alimento, é renovar o vínculo e renovar a comunhão com Deus e a comunhão com todas as pessoas. Embora muitos recebam a Eucaristia, não estando percebendo a solidez do vínculo que nos une. Quantos entram na fila da comunhão sem perceber que receber a Eucaristia constitui comunhão? Muitos facilmente abandonam Deus. Muitos negam o serviço porque não se sentem parte, não se sentem comunidade. Muitos negam a partilha dos bens para a ajuda dos mais necessitados, para a manutenção da própria igreja. E muitos negam os próprios irmãos, como se pudéssemos negar um irmão. Questionava o grande pregador Padre Antônio Vieira, em um de seus sermões, por que a palavra não produz mais seu efeito? E eu me pergunto também, por que parece que a Eucaristia não mais gera comunhão entre aqueles que a recebem? Por que tanta gente comunga e a comunhão não é experimentada de modo forte e intenso em nossas comunidades? A culpa é de Deus, será? Do sacerdote que consagra? Da equipe que dispõe os objetos para a celebração? Ou a culpa é das disposições interiores de quem comunga? Por quê? Receber a Eucaristia não está sendo suficiente para que você entenda o que é comunhão e para que você entenda a sua vinculação com Deus e com as pessoas. Por quê? Certo é que a igreja é uma família que celebra.
filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Mas muitos não são capazes de se entenderem como família, ou simplesmente não querem entender. Como isso fere Jesus? Fere o seu corpo e sangue, ofertados para gerar comunhão. Quando me aproximo da Eucaristia e a recebo sem disposição de comunhão, firo a Eucaristia, firo o Senhor, não há dúvidas disso. Como um pai ou uma mãe que sofre quando olha os seus filhos separados, divididos, sem se falar, distantes. Pense nisso. Estamos em torno à mesa e precisamos ter parte com os irmãos. Ter parte com os que Deus nos deu. Ter parte com aqueles que são fáceis e ter parte com aqueles que são difíceis. Fáceis ou difíceis são nossos irmãos. Não é para termos parte só com aqueles que escolhemos. Estamos em torno à mesa e precisamos ter parte com os irmãos para termos parte com Jesus. Foi o que Jesus disse a Pedro: se eu não te servir, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. É para termos parte uns com os outros. Estamos em torno à mesa e precisamos, repito, ter parte com os irmãos para termos parte com Jesus. E podemos receber a Eucaristia e permitir que ela produza em nós o seu efeito. Até Judas comungou na última ceia. Mas qual foi o efeito da Eucaristia recebida por Judas? Não podemos ser mais um a tornar infecundos o corpo e o sangue do Senhor. Celebremos a Santa Missa. Nos preparemos por meio do sacramento da confissão e entremos nessa fila dispostos a sermos geradores de comunhão, a olhar para o lado e perceber: são os meus irmãos e são as minhas irmãs. Assim seja. Amém.